Edinaldo não quer perder tempo, já iniciou a gravação, né, Edinaldo? Vixe, minha gente, ninguém me deu boa tarde. Vixe, nem um joinha. Boa tarde, amor! Agora sim, Valmirene me recebendo bem. Eu sei que a aula tá boa quando a Valmirene tá por aqui me recebendo bem. Luciene, minha filha, boa tarde. Vixe, quantos ossinhos novos nós temos aqui hoje? Deixa eu ver aqui. Natália, boa tarde, paz e bem, Natália. Daiane é um rostinho novo. Dani, acho que é Denifer, rostinho novo. É Gilvânia, Gabriel, Gilmara, Jéssica, Marcelo já é meu conhecido de velhos tempos. Acho que a Maria Margarete também é novata. Mirlene, Natália, Ave Maria, quanta gente nova. Sejam bem-vindos. A edital chegou. E como o edital chegou, estamos aqui firmes e fortes, né? Bom, meus queridos, hoje é quarta-feira, dia 13 de dezembro, nossa última aula nos horários da tarde. Olha, edital chegou, né, minha gente? Pois é, agora é a hora do gás final, era de atacar com força esses conteúdos para que a gente possa, então, chegar tão bem desejada aprovação, tá bom? Para quem não assistiu a aula da semana passada, de quinta-feira, nós não conseguimos finalizar a apostila de número 19, que foi a apostila da semana passada, que inclusive eu já estou abrindo ela aqui. Então, você que não assistiu a aula, entenda que nós começamos a apostila de número 19. Você que estava assistindo a aula comigo, pega essa apostila número 19. E você que não tem apostila, não tem problema. Corre aí, pega um caderno, uma caneta e vai fazendo anotações que você julgar importantes a respeito da nossa aula. E depois você pega a apostila com o Edinaldo e com a Neide, eles vão disponibilizar para vocês, tá bom? Nós vamos finalizar então hoje a apostila de número 19 e eu já vou dar andamento com alguns conteúdos da apostila de número 20 que eu não consegui enviar a tempo, mas não tem problema. Eu vou colocando aqui na tela, vocês vão anotando, e depois, quando eu passar a apostila de número 20, que será da semana que vem, vocês conseguem passar o conteúdo para ela, tá bom? Deixa eu só espelhar, então, a apostila de número 19 para vocês, que vai na telinha. Eu não sei se é 19 ou é 18. Deixa eu confirmar aqui. Na verdade, é 18, minha gente. Eu que estou viajando. É a apostila de número 18. Alguém que estava na aula da semana passada, me diga se eu consegui começar a falar de narração. Eu acho que eu comecei, né, minha gente? Sim, começou. Comecei, né, Luciene? Tu que sempre anota tudo, me diz até que parte eu fui de narração. Hoje eu deixei meu caderno em casa, eu estou na casa da minha mãe. Mulher, como é que você faz isso comigo, Luciene? Bom, então eu vou começar do zero, narração, que inclusive é um dos conteúdos de ensino médio e de ensino superior do nosso concurso. Fiquei muito feliz quando eu vi que eles valorizaram bem no edital os nossos gêneros literários, tá bom? Deixa eu estou enrolando minha gente só enquanto eu não consigo me achar aqui, viu? Mas tenha paciência, um minutinho só. Hum, deixa eu ver. É isso mesmo, comecei. Vamos lá. Me achei aqui. Deixa eu espelhar para vocês. Acho que vai aparecer aí na tela de vocês. Bom, meus queridos, o que é que nós estamos fazendo? Nós começamos a estudar a interpretação de texto, nosso último módulo teórico, faz 2 semanas. Então, nós estamos trabalhando que, para entender a interpretação de texto, eu preciso ter uma noção básica de gêneros literários e de tipologias de gênero. Então, como é que nós começamos a apostila de número 18? Nós começamos a falar o que é gênero textual e o que é tipologia textual, porque esses dois elementos que estão bem presentes no nosso edital precisam estar fixos para que eu consiga, então, interpretar gêneros diferentes e tipologias, tipos de textos diferentes.
Então, se você não assistiu a aula da semana passada, a primeira coisa que você tem que anotar aí, a primeira noção que você tem que ter em termos de interpretação de texto, é a noção de gênero textual. A gente estuda lá no ensino fundamental, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono ano, são explorados diversos gêneros textuais nas disciplinas de língua portuguesa, tá bom? E só para a gente partir, então, desse princípio da aula da semana passada, que é a noção de gênero, e aí eu vou avançando depois dessa noção inicial de gênero, tá bom? Vamos lá, o que é que a gente entendeu como gênero na semana passada? Nós entendemos que o gênero, para quem quiser anotar e não estava na aula da semana passada, que o gênero textual é um conceito, é uma espécie de assunto da língua portuguesa que tenta entender a materialização dos inúmeros textos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Calma aí para não ficar difícil e não ficar complexo. O que é que a gente chama de gênero textual? Todos aqueles textos que a gente encontra no dia a dia, como, por exemplo, uma receita. Por que eu sei que é um gênero? Porque é um texto do dia a dia que tem uma função social de ensinar as pessoas a fazer alguma coisa. Então, quando eu vou ler uma receita, eu não procuro uma notícia lá dentro, porque na receita eu quero aprender instruções de como preparar uma coisa. Então, a receita é um gênero, é um tipo de texto utilizado no dia a dia e tem uma função social. Quando eu vou ler uma notícia, eu não espero encontrar lá uma receita, porque o gênero textual notícia, ele é descritivo, ele é informativo por excelência. Quando eu vou ler uma bula de remédio, eu não espero encontrar lá uma historinha, porque a bula de remédio é um texto do dia a dia, é um gênero textual que tem uma função social de me informar a composição de um medicamento, o modo de usar, os efeitos colaterais. Então, nós temos infinitos tipos de gêneros textuais que são textos do dia a dia, e dentro desse gênero eu posso ter vários tipos de texto, mas existe uma função nesse gênero textual. Então, olhando o nosso edital, está na cara, a banca deixou claro, deixou bem visível, que ela vai cobrar bastante característica de gêneros textuais. Isso não é motivo para a gente se assustar. É só entender que os gêneros são textos que a gente usa no dia a dia, na nossa vida diária, desde uma mensagem telefônica até um post, por exemplo, em uma rede social, um post do Instagram, um post do Facebook, uma entrevista de emprego segue um rito, um tipo de texto. Quem já foi para a faculdade, já fez dissertação, sabe que tem alguns artigos que é um tipo de gênero, por exemplo. Então, o gênero é isso, o gênero textual. É um texto que guarda características específicas e que vão cumprir determinada função social. Tranquilo até aqui, minha gente? As pessoas confundem muito a ideia de gênero textual e de tipologia textual, que não são a mesma coisa. Gênero é uma coisa, a tipologia é outra. Eles dois se relacionam, mas não são a mesma coisa. Tá bom? A ideia de gênero se utiliza de uma estrutura de texto. Quando eu digo que é bula, é porque eu entendo as características de uma bula. Quando eu digo que é notícia, é porque eu entendo as características de uma notícia. Quando eu digo que é um conto, é porque eu entendo as características de um conto. Tudo isso são gêneros, têm uma estrutura específica e cumprem uma função social. Tá bom? E aí, os gêneros, você vai ter algumas características, como interlocutor, contexto, uma função social, uma linguagem específica. Por exemplo, quando eu leio um poema, não é a mesma coisa que uma notícia. Então tem que fixar bem, tem que fixar bem. Se você não assistiu a aula da semana passada, eu sugiro que você pegue o link com a Dinaldo, com a Neide, para que vocês possam, então, assistir essa aula da apostila 18, que é a introdução dessa ideia do que é gênero textual e do que é tipo de texto.
Mas quem entendeu o que é gênero, dá aí um joinha, só para saber que está tudo bem. Quem entendeu o que é gênero, ó, já vi aí uns joinhas, vi que está tudo bem. Perfeito, perfeito. Gênero textual, então, é um tipo de texto usado no dia a dia. Qual é a característica desse gênero? Ele tem uma função social. E para cumprir essa função social, ele tem uma estrutura. Eu nunca vou confundir uma notícia com uma redação. Eu sou professor do ensino médio também, e aí às vezes eu brinco com os alunos. Às vezes eles vão se preparar para o Enem e tem que trabalhar o gênero redação, e eles me escrevem algumas características de narração, de contos, de história. Então, se é, por exemplo, uma redação, eu não posso começar com era uma vez, senão estou misturando as características do tipo e do gênero. Se eu vou escrever uma redação, eu não posso chegar lá no final e colocar fim, porque já estou confundindo com características de outros gêneros e de outra tipologia textual, que é a narrativa. Então, para finalizar e deixar bem amarrado, a ideia de gênero são textos do dia a dia, infinitos textos, que seguem uma estrutura específica que diferencia ele de outro texto. E o gênero também tem essa característica a mais de ter uma função social. Ele serve especificamente para uma coisa dentro da sociedade. É essa a ideia de gênero, tá bom? Já nessa apostila número 18, nós começamos a tratar da diferença de tipologia textual. O que é que a gente chama, então, de tipologia? Olha o nome, para na hora do concurso não precisa nem decorar, viu? Olha o nome. Tipologia. Tipologia vem de tipo. Cada texto tem um tipo diferente. Então, o que é que a gente pode anotar e entender a respeito da tipologia textual? É que é uma categoria do texto que não vai se preocupar com a função social do texto, para que ele serve, mas vai se referir aos aspectos de sequência e composição de um texto. Calma aí. Calma aí. Como é que eu sei, por exemplo, que não sei se vocês lembram que eu li com vocês na semana passada o textinho da Rapunzel. Quem estava na semana passada e viu, a gente finalizou a aula com um texto narrativo da Rapunzel na versão original dos Irmãos Grimm. Quem estava, dá um joinha aí para mim, para eu saber que estava na aula estudando e viu as características. Luciene, viu que horrível a história da Rapunzel? Marcelo também deu um joinha ali, viu que horrível? Ali a gente leu um gênero, leu, mas ali a gente também percebeu uma tipologia textual. O que é tipologia textual narrativa? São textos que vão ter elementos como personagens. Vão ter um enredo, a história tem uma. Eu estou contando a você uma historinha que tem começo, meio e fim, que tem clímax, que tem desfecho. Isso se passa em um lugar que a gente chama de espaço. Alguém nos conta, a gente chama de narrador. Esse narrador pode fazer parte da história, e a gente chama de narrador personagem, ou ele pode ser só de fora contando a história, a gente chama de narrador observador. Então, isso é o tipo de texto. Quando a gente fala de tipo de texto, a gente está falando das ideias de sequência e de composição do texto. Aí a gente já envolve características sintáticas, a gente coloca a organização do texto e não a função dele. É a diferença de tipo para gênero. Enquanto o gênero se preocupa com uma função específica, a tipologia se preocupa necessariamente, a tipologia, com essa sequência, essa composição, a ordem dos fatos, como vai acontecer, como o texto vai se apresentar, tá bom? Deu tudo certo, minha gente, essa revisãozinha? Vocês entenderam, então, a diferença do que a gente está chamando aqui de tipologia e o que a gente está chamando aqui de gênero? Eu espero que tenha dado. Se não deu, vocês, por favor, digam que ficaram com dúvida. Aí eu vou e explico de novo. Então vamos seguindo, tá bom? Na semana passada, então, nós finalizamos a aula de quinta-feira
explorando esse tipo de texto que a gente chama de texto narrativo. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro tipo de texto, porque nós começamos com com o tipo descritivo. Fechamos a aula da semana passada com o tipo narrativo, eu confundi o tipo e gênero, minha gente, com o tipo narrativo. E hoje nós vamos chegar em um terceiro tipo de texto, que a gente chama de dissertativo, e que já está aí na telinha de vocês, tá bom? Vamos lá começar? Apostila de número 18, item 3, que a gente vai chamar de dissertação e que com certeza vai cair na sua prova de ensino médio ou de nível superior, tá bom? Acompanha aí, bem devagarzinho eu vou lendo, você vai anotando e se tiver dúvida, vai perguntando. O terceiro tipo de texto que vai cair no nosso concurso é a tipologia que a gente chama de tipologia dissertativa. Quem tem filho aqui que vai fazer o Enem vai ter que aprender muita dissertação. Quem fez faculdade teve que fazer um TCC, um artigo, que segue os moldes dissertativos. Então, nós vamos falar agora de um terceiro tipo que é bastante cobrado nas provas, está no nosso edital, que é a tipologia dissertativa. O que é que a gente chama de tipo dissertativo? É um texto no qual a gente segue um processo em que o emissor, eu que estou escrevendo, transfiro conhecimentos, eu vou relatar ou eu vou expor ideias para que eu mostre que eu tenho domínio sobre determinado assunto. Nesse sentido, eu vou argumentar através daquele meu conhecimento. De certa maneira, a gente mostra no texto dissertativo o ponto de vista que eu tenho sobre um assunto. E para mostrar o ponto de vista que eu tenho sobre um assunto, eu preciso conhecê-lo. Então, dissertar é você conhecer o assunto a ponto de você conseguir explorar ideias sobre ele. É muito difícil fazer dissertação. Por isso, inclusive, que a dissertação é cobrada em vestibulares. E aí, por exemplo, vamos pegar o Enem, que é o tipo de vestibular mais tradicional que a gente tem, e lá você encontra dissertação. A cada ano, o Enem coloca para os alunos do ensino médio um tema. Neste ano, por exemplo, foi o trabalho de cuidado que as mulheres têm que realizar, e esse trabalho não é reconhecido e não é valorizado na sociedade. Os alunos tiveram, então, que entender o que a gente chama de tipologia dissertativa e mostrar que eles sabem quais são os trabalhos que a mulher faz na sociedade brasileira de cuidar e que não é reconhecido e que não é valorizado. Se o aluno não sabe dizer que o trabalho de cuidado é que a mulher é dona de casa, que a mulher é mãe, que a mulher às vezes cuida de idosos, que a mulher às vezes trabalha muito em casa e não é reconhecida. Então, se o aluno, por exemplo, não consegue dissertar, se esse aluno ele não consegue mostrar que ele conhece esse problema, ele vai ter dificuldades de fazer um texto dissertativo. Porque o texto dissertativo ele vai ter que expor ideias. Ele vai ter que discorrer e vai ter que ampliar a visão dele sobre um assunto. E o assunto é o que a gente vai chamar aí de tema. Esse tema vai ser explorado nessa tipologia que a gente chama de dissertativa. De certa maneira, acompanha aí na apostila, tá? De certa maneira, o texto mostra o ponto de vista que o autor tem de determinado assunto, tá bom? Essa ideia de mostrar tem que ser baseada em argumentos e raciocínios baseados no conhecimento de mundo. Então não tem como eu dissertar, o texto dissertativo, a característica mais forte dele é conhecimento sobre o assunto. Professor, como é que o concurso vai me cobrar isso? Olhe para mim, viu? Ei, você que está cansadinho já, você que já não está entendendo mais nada, que já está misturando as ideias, o concurso vai lhe dar uma dissertação, texto dissertativo, e ele vai lhe perguntar a interpretação de texto sobre o posicionamento do autor.
É assim que você vai responder questão de dissertação no concurso no mês de fevereiro. Ele vai lhe dar um texto e ele vai pedir para você, que vai fazer o concurso Lagoa da Canoa, responder coisas. Ele vai pedir para você responder coisas a respeito do posicionamento do autor. E quem estava na aula da semana passada, de quarta e quinta, já sabe o macete, porque quem está aqui na aula de hoje está atrás de macete. Se você não estava na aula, perdeu o macete, mas eu vou passar o bizu para você agora. Como é que eu vou acertar a questão de dissertação e interpretação de texto de dissertação? Só tem duas maneiras de eu descobrir a opinião do autor. Só tem duas maneiras. Através do dado implícito e através do dado, queria ouvir se quem estava na aula ou quiser colocar no chat. Nós vimos que existem duas maneiras de interpretar texto. Quem lembra quais são elas? Através do dado explícito, porque eu posso até marcar no texto onde é que está a opinião do autor. E qual é o outro dado que eu tenho para interpretar texto? Quem lembra? Ninguém. Vixe. Luciene, tu vai deixar. Luciene, um é o explícito e o outro é qual? Mirlene estava na aula também. Muito bem, Marcelo. O dado Implícito. implícito. Entendeu? Muito bem. Vocês não me façam vergonha, não, viu? São dois dados para interpretar texto. Eu tenho que me ligar em duas coisas. Primeiro, dado explícito. Ó o bizu, ó o macete. Professor, o que é o dado explícito? Qual é o macete? No dado explícito, eu vou poder marcar no texto a resposta da pergunta. Porque está lá, está explícito, está no texto. Ou eu vou poder interpretar o texto com um dado implícito. E o que é o dado implícito? É aquele que está escondido nas entrelinhas do texto. E qual foi o macete que o professor deu? Cuidado para quando você for analisar um dado implícito, você não querer dar a sua opinião. A interpretação do dado. Oi, Luciene? Isso aí, essa palavra explícita, implícita, é a mesma coisa de compreensão e interpretação do texto. Exatamente, está nas É a mesma coisa? entrelinhas. Está nas entrelinhas, Luciana. Eu vou precisar interpretar aquilo que eu não estou vendo. Aí nós vimos na aula, Luciane, que essa compreensão e principalmente essa interpretação, que está mais no dado implícito, eu não posso extrapolar o que o texto me deu. Lembra que a gente fez um exercíciozinho de verdadeiro ou falso? Que era aquele exercício dos mísseis, que a gente ficou testando, se eu consigo ver dado implícito ou implícito. É essa interpretação. Eu não posso ir além daquilo que o texto me autoriza. Tá bom? Foi assim que a gente finalizou. Aí vamos para o segundo parágrafo da apostila que está na tela de vocês agora. Falando ainda sobre dissertação, sobre o que o concurso vai me cobrar, que é a opinião de autores, é certo dizer que o texto dissertativo engloba um conjunto de juízos. Eu vou até marcar isso, para que você marque aí na sua apostila também, que é muito importante isso. É certo dizer que você tem no texto dissertativo um conjunto de juízos. Professor, o que é um conjunto de juízos? É um conjunto de opiniões. É um conjunto de ideias. Veja que é diferente da narração da Rapunzel. Na Rapunzel, a ideia não era dar opinião, era contar uma historinha para deixar uma lição de moral. Aquilo era narração. No texto que a gente vai ler daqui a pouco, que a gente está chamando agora de dissertativo, eu não quero contar uma historinha para você. Eu nem posso contar uma historinha para você no texto dissertativo. Porque o tipo dissertativo, ele se volta a você expor ideias, transmitir conhecimento e um conjunto de valores. Boa tarde, Flávia, seja bem-vinda. É próprio de temas abstratos e é usado em textos críticos. Quem fez mestrado em teses
Quando você vai apresentar um trabalho da faculdade ou no seu próprio trabalho, você explana sobre um assunto e eu vou contar para vocês, olha para cá. Não tem coisa mais bonita do que quem sabe fazer uma dissertação bem feita, seja escrita ou seja oral. É segredo que eu vou contar aqui. Não tem quando a pessoa vai apresentar uma coisa e ela tem domínio sobre o que ela está apresentando? Às vezes ela, não, ela sabe dissertar tão bem sobre aquilo que ela nem precisa ler. Você vê na faculdade quem está enrolando muito, quem está nervoso e não consegue dissertar, porque a pessoa fica lá, ó, pega o papel e fica tá, 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 tá. Ou olha para o slide e fica tá, 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 tá. Eita, foi Marcelo, tu é Marcelo. Diga isso não, Marcelo, pelo amor de Deus. Marcelo, Marcelo. O nervoso não ajuda, né, Marcelo? Então, quem domina muito dissertação, eu, professor Wilkley, por exemplo, minha área, né? Eu tenho que dominar muito. Em dissertação, por exemplo, quando eu vou dissertar, expor, dar uma aula, eu quase não gosto de slide. Porque eu tenho a impressão que o slide, ler alguma coisa, dá a impressão de que eu não conheço muito sobre aquilo. Geralmente quem faz isso muito é quem está nervoso, e esquece tudo que estudou, sabe muito e não consegue dissertar. Mirlene também fica. Aí quando você não consegue dissertar, você vai para o Eu acho papel. que ele me imita, aí eu fico agoniada, que eu gosto de falar muito. Mentira, Valmirene, então tu consegue dissertar bem. Marrom. Consegue, então, né? Então, a ideia da dissertação tá, a gente usa muito em textos críticos, por isso o concurso vai colocar um texto cheio de opinião crítica de um autor e vai lhe perguntar, já sei qual é a pergunta, eu estou prevendo que vai ser essa. Ele vai lhe perguntar qual a opinião do autor sobre o assunto. E tem dois caminhos para você responder. Se ainda não anotou, anota. Eu só consigo adivinhar ou perceber a opinião do autor usando duas táticas. A primeira é a do texto explícito. Eu vou procurar no texto a linha em que o autor deu ou não aquela opinião. A gente chama isso de interpretação de texto explícito. Belezinha? Já no texto implícito, que é mais difícil, eu vou ter que somar as pistas que o autor me deu para marcar a alternativa que eu interpretei pelas pistas que o autor me deu ao longo do texto. Tá bom? Então, Flávia, nesse concurso especificamente não vai ter redação. Quase sempre a prova dissertativa aparece em alguns concursos federais, em alguns cargos que exigem uma segunda fase. Por exemplo, carreira policial, professor do IFAL. Então, nesse nosso concurso, não vai cair redação. Se fosse cair, a gente ia usar a dissertação. Tá? Então, a dissertação vai cair no nosso concurso só nas questões de português. É como eu estou dizendo, ele vai lhe dar um texto e vai lhe pedir a opinião do autor. Tá bom? Vamos seguir aqui na nossa apostila? Acompanha aí, vai fazendo a anotação que você achar importante. Aparece muito texto dissertativo em textos críticos, em teses, em exposições, em explanação e em argumentação. Vamos seguindo. Dependendo do ponto de vista da organização e do conteúdo, a nossa dissertação pode simplesmente relatar saber científico, dados estatísticos, ou pode também buscar defender um princípio. Ei, olha para mim, concentra aqui, ó. Quando falar de dissertação, vamos pensar em mestrado, por exemplo. Quem aqui já tem nível superior? Se alguém aqui já é formado em faculdade e pensa em fazer um mestrado, quando você termina o mestrado, você tem que fazer uma dissertação. Essa dissertação pode seguir dois caminhos em termos de conteúdo e na prova do concurso também. Uma dissertação, ela pode só expor os dados e ela pode também defender uma ideia. Porque a carga da dissertação não está só em defender, tem que expor.
É por isso, por exemplo, que a galera que vai fazer concurso, sei lá, para policial, para delegado, na redação, gosta de citar leis. Porque se você cita leis, você mostra que você conhece a lei. Então você disserta sobre ela, você diz assim: no artigo 6º da Constituição Federativa do Brasil, constam os direitos sociais de todo cidadão brasileiro. Entre eles, educação, saúde, moradia, segurança, transporte, alimentação, auxílio aos desamparados, garantia da maternidade, proteção da infância. Aí, ó que chique, você está dissertando. Você está mostrando que você conhece os artigos e você nem precisa defender. No Oi, caso, Valmirene? no caso, é um texto dissertativo com fundamentação, né? Exato. O texto dissertativo ele está carregado de fundamentação de conhecimentos. Minha gente, o que cai em concurso e vai caindo de vocês, eu estou me comprometendo que vai cair. Eu não vi a prova ainda não, nem vou ver antes de vocês. Mas eu tenho certeza que vão cair textos dissertativos para você interpretar ou a informação que foi dada, ou a opinião que foi sustentada pelo autor daquele texto. É muito importante que você entenda essas questões, tá bom? Vamos embora para ir seguindo aqui no nosso coisa. Daqui a pouco tem exercício para a gente entender. Dependendo do ponto de vista e da organização do conteúdo, a dissertação pode só relatar os dados, ela pode só relatar os dados, Tá bom. ou Quando eu me pode liguei, falar. tinha Wagner? uma rebanada boa. Eu não consegui entender, Wagner. Ou eu consegui entender. Se for alguma dúvida, digita no chat, é melhor, viu, Wagner? Valeu. E aí eu respondo. Vai colocando no chat, fica mais fácil, porque hoje o meu áudio tá bem baixinho, eu não estou conseguindo ouvir vocês direito. Então, quando a gente pensa nessa ideia, primeiro pode ser para um âmbito de expor os conhecimentos, e depois pode ser para defender um princípio, uma visão ou um assunto. E aí, para fazer isso, por isso que é bom quando cai na prova, porque esses dados eles têm que ser apresentados de maneira precisa, de maneira clara. Uma boa dissertação traz exemplos, traz comparações, traz as causas do problema para defender sua ideia. E aí nós vamos entender agora, para interpretar essas dissertações, qual estrutura é montada. Vamos começar toda dissertação, sempre tem introdução. Quem já fez faculdade vai reconhecer agora, quem vai fazer o concurso para nível superior, vai reconhecer agora a dissertação, pelas partes dela, pela sequência. Por isso a dissertação é um tipo de texto, por causa da sequência que segue. Por isso é um tipo de texto. Quem já fez Enem ou vai fazer nível médio, vai entender a dissertação a partir da redação que você faz, por exemplo, para o vestibular. E toda boa dissertação, normalmente, começa com introdução. A gente diz que a introdução é um primeiro parágrafo de uma dissertação que vai abrir a discussão ou simplesmente expor uma informação principal da qual se partirá nos próximos parágrafos a exemplificação e a explicação. Nesse primeiro parágrafo que a gente chama de introdução, normalmente se encontra o que a gente chama de tópico frasal, o que também é entendido como tese, cuja função é transmitir a opinião do autor ou centro da informação. Professor, estou entendendo nada, muita informação. Calma. Eu vou abrir para você agora um exemplo de dissertação. Vou usar uma redação do Enem, por exemplo, que tirou nota 1000. Então, é utilizado para estudar muito em concurso, redações que tiram nota 1000. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de redação
que é uma dissertação incrível. Uma dissertação mais argumentativa, porque não expôs dado, argumentou. Deixa eu parar aqui a apresentação para vocês terem uma noção do que é uma dissertação bem feita. Nota 1000, por exemplo, no Enem. Vai aparecer na tela de vocês agora. Isso é o que a gente chama de introdução. Vou ler devagarzinho e vou explicando por que a gente chama isso aqui de dissertação. É um estudante que fez uma redação em 2022 e o Enem pedia para falar da valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil. Indígenas e outros povos que a gente chama de povos tradicionais. Aí, ó, essa aluna, que se chama Karina Moura, ó o que ela fez nessa dissertação. Isso é só uma introdução, isso é um parágrafo. Ela diz assim, na segunda metade do século XVIII, eles... Olha como é dissertação. A Karina já começou dissertando sobre um período da história. Aqui já tem dados, já tem informação, ela já está dissertando, ela já está explicando, já está expondo ideia na primeira linha da introdução dela sobre um dado histórico. E ela disse Fundamentando. Oi, Mirene? Fundamentando. Tá, exatamente, a gente chama isso de fundamentação. Como é que eu vou falar da valorização dos povos tradicionais se eu não criei ainda uma fundamentação? Então, ela não quis falar, argumentar nada ainda, ela quis mostrar que sabe para fundamentar. Por isso aqui é a dissertação. Na segunda metade do século XVIII, ela fundamentando, ela criando base. O que é fundamentar, professor? É criar base para que eu possa depois argumentar. Na segunda metade do século XVIII, os escritores da primeira fase do romantismo, ó como ela é esperta, já falou do século XVIII, e agora ela traz os escritores da primeira fase do romantismo, e ela diz que esses escritores da literatura brasileira elevaram de maneira completamente idealizada o indígena e a natureza à condição de elementos personificadores da beleza e do poder da pátria. Ei, o que ela está dizendo aqui? Ela está dissertando que já leu literatura, e não sei se vocês que estão aqui na sala leram literatura e lembram de que os primeiros escritores da geração romântica tratavam o índio de maneira idealizada. O índio era quase um deus, o índio era a própria natureza. Não sei se vocês foram obrigados a ler no ensino médio, obrigados, eu digo, a ler Iracema, de José de Alencar. A Iracema era conhecida como a Virgem dos Lábios de Mel. Eu não sei se você foi obrigado a ler o Guarani. O Guarani, você tem um personagem indígena que é o herói da pátria. Então, veja por que esse texto que a gente está aí na tela é uma dissertação. Porque ela ainda não está dando a opinião dela, mas ela está apresentando dados para fundamentar que no Brasil, no século XVIII, quem escrevia literatura elevava o indígena e a natureza a uma condição de elemento personificado de beleza e de poder da pátria. Aí agora ela já começa a argumentar, quando na verdade os nativos continuavam sendo vítimas de uma exploração desumana nesse momento. Então, enquanto a literatura valorizava, o português fazia o quê? Olha, descia o aço a judiar do pobre do indígena. Aí ela diz assim, sem desconsiderar o lapso temporal, ou seja, sem desconsiderar o tempo que passou, hoje nota-se que, apesar das conquistas legais e jurídicas alcançadas, apesar das leis, a exaltação dos indígenas e dos demais povos tradicionais não se efetivou no cenário brasileiro e continua restrita às prosas e poesias da literatura. Essa valorização só acontecia, isso acontece na literatura. A partir desse contexto, é imprescindível compreender os maiores desafios para a valorização das comunidades tradicionais no Brasil. Então, perceba a coração de Jesus, que está aqui comigo, assistindo a aula agora, que aqui nós temos uma dissertação. Nós temos uma aluna que foi para o Enem, sem saber qual seria o tema,
Mas quando viu o tema, ela conseguiu recorrer a elementos que ela conhece, que é literatura, para dissertar sobre a valorização ou não dos povos tradicionais do Brasil. Se o concurso de Lagoa da Canoa pegar, por exemplo, essa redação, ele vai fazer perguntas sobre o que foi exposto. O que foi exposto foi os autores do romantismo, os escritores, e ele poderia lhe fazer perguntas de interpretação de texto sobre a opinião da Karina, que é quem escreveu esse texto. Então, a Karina, o que é que o concurso poderia cobrar? Olha para mim, concentra. O que é que o concurso poderia cobrar? Ele poderia perguntar se a Karina acha que mudou a maneira como a gente tratava e trata o indígena hoje. E você teria que marcar a alternativa que diz que não mudou. Porque está no texto explícito que de lá para cá o problema continua o mesmo. A valorização só acontece na literatura. Na prática, o indígena só se ferra. Então, ler textos como esse, que é o gênero redação e a tipologia dissertativa, exige que você esteja atento ao que foi apresentado de dado e ao que foi argumentado. Quais são os dois macetes, professor? Primeiro, procurar o que está explícito no texto, se o enunciado da questão do concurso está me perguntando sobre algo que está explícito, ou se ele vai dizer assim, o autor defende a ideia de que. E quando ele diz que o autor defende a ideia de que, ele está pedindo para você procurar no implícito, para você interpretar lá dentro do texto o que foi dito. Tranquilo até aqui? Daqui a pouco tem exercício de concurso para a gente entender na prática como é que isso cai no concurso, tá bom? Deixa eu retirar aqui essa redação e a gente volta então para a apostila. Deixa eu colocar ela de novo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, a introdução é sempre esse parágrafo que vai apresentar o tema de uma discussão. Tá? Deixa eu marcar aqui para vocês, para que vocês anotem aí também o que é mais importante. Então, a introdução é sempre onde abre a discussão. Olha para mim, ei, não cansa, olha para mim. Se o concurso me perguntar qual é o tema do texto, onde é que eu vou achar o tema na introdução? Ó, se o concurso me perguntar o tema do texto, o assunto do texto, onde é que eu vou olhar? Eu vou olhar para a introdução. Quem traz a informação principal é a introdução. Se o concurso me perguntar qual a tese defendida pelo autor, eu vou olhar o final também da introdução. Porque geralmente a tese está na introdução. Se o texto do concurso me perguntar a pergunta qual é o ponto de vista, aí eu vou ter que andar um pouquinho mais para frente do texto. Mas se ele me perguntar o assunto, se ele me perguntar o tema, provavelmente a resposta estará no primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo serve, como está dizendo aqui na apostila de vocês, ele serve para expor a informação principal, ou seja, o primeiro parágrafo do texto serve para expor o tema. Tá bom? Primeiro parágrafo serve para expor o tema. Tranquilinho, vamos embora. Aí o que a gente chama os parágrafos seguintes, depois da introdução, a gente chama de desenvolvimento, é a parte maior do texto, e o nome já explica por que é desenvolvimento. Por quê, professor? Tem uma parte do texto dissertativo que é chamada de desenvolvimento. O próprio nome diz, porque aqui você vai desenvolver aquilo que você apresentou na introdução. Vamos ler aqui o que eu coloquei na apostila. O desenvolvimento pode ser composto por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 parágrafos. E esse desenvolvimento, que é a parte do meio do texto, ele serve para ampliar e analisar o conteúdo informado na introdução.
Então, se eu informei que eu vou trabalhar a desvalorização de alguma coisa, agora lá no desenvolvimento, eu vou agora argumentar, eu vou apresentar dados que vão me mostrar mais informações sobre o tema do texto. Eu vou agora trazer exemplos, dados, eu vou dizer o que causou aquele problema, eu vou dizer qual é a consequência. Então, agora é como se a gente fosse no desenvolvimento debater, ou eu vou mergulhar nos problemas que aquele tema trouxe. Olha para mim, coração de Jesus. Olha para mim. Dani, Clédia, Gilvânia, Flávia, Gilmara, Jéssica, Marcelo, Luciene, Margarete, Marilene, Mirlene, Natália, Riquele, Valmirene, Wagner. Quem está assistindo a aula gravada vai assistir depois. Olhe o que eu estou dizendo a você. O desenvolvimento é o lugar mais difícil de se interpretar texto. Porque o papel da introdução é só apresentar o tema. Agora, no desenvolvimento, o autor do texto que vai estar lá no concurso, ele vai jogar um monte de informações para que ele consiga defender aquilo que ele acredita sobre o texto. Então, o que vai fazer eu acertar a questão é eu ter a sensibilidade de olhar para o desenvolvimento do texto e não me perder naquilo que foi passado. Aí eu vou abrir mais uma vez a redação da Karina para ensinar um macete para vocês, tá bom? Deixa eu ensinar um macetezinho para vocês que ajuda a interpretação de texto. Chega, meu Deus. Vou ensinar um macetezinho aqui para vocês. Aqui está o desenvolvimento. Olha que desenvolvimento grande, né? Um parágrafo enorme que ela fez. Ainda a mesma aluna, né? Daquela redação que eu mostrei ainda agora. Vamos lá. Qual é o macete sagrado para eu conseguir interpretar texto que seja do tipo dissertativo? Eu tenho que ficar de olho no que a gente chama de período. Olha para mim, concentra. Eu tenho que ficar de olho no que a gente chama de período e no que a gente chama de tópico frasal. Para que eu interprete texto melhor, olha para mim, quem é ruim de interpretação. O segredo está em separar as informações dos períodos e dos tópicos frasais. Professor, o que é período? Vou marcar aqui para vocês. Dessa letra maiúscula até esse ponto, a gente tem um período. O que é isso, professor, um período? Um período é da letra maiúscula até um ponto. Em todo bom texto, e o concurso vai escolher bons textos, esse período é um bloco de informação, que pode ser o que está me perguntando. Calma, que eu não entendi não, professor. Da letra maiúscula até o ponto continuativo, pode ter a resposta de uma questão. Porque a gente chama isso de bloco de informação. No próximo período, eu já vou começar uma informação nova. Então, um parágrafo ele pode ser dividido por blocos de informação. Para você que tem dificuldade de interpretar texto, então você tem que interpretar por blocos. Ó aquela mesma redação da aluna que a gente tinha visto ainda agora. Ó o bloco que ela faz aqui. Ó porque ela tirou 1000. Porque ela sabe informar, dissertar bem, dividindo as informações por bloco. Nesse sentido, qual sentido da desvalorização dos povos indígenas? É inegável que o escasso interesse político em assegurar o respeito à cultura e ao modo de vida das populações tradicionais frustra a valorização desses indivíduos. Ei, tá dada a interpretação para vocês. A Karina está dizendo aqui que a culpa é da falta de interesse político. Se a gente não tem interesse político, a gente não tem respeito à cultura e à valorização dos povos tradicionais. Quando você está fazendo a prova do concurso, você tem que ler esse primeiro bloco, da letra maiúscula até esse ponto,
e tentar entender o que foi que ela disse até aqui para eu poder seguir para a próxima informação. Se você conseguir fazer isso na hora do concurso, você não erra nunca uma questão de interpretação de texto. Peraí, professor, então o segredo é ir lendo por bloco? É. E de onde até onde, professor, é um bloco? De uma letra maiúscula até o ponto. A gente chama isso de período. Então, eu já entendi que a primeira parte que ela está dizendo é que não existe interesse político e nem respeito político à cultura dos povos tradicionais. E que isso gera desvalorização. Agora eu posso ir para o segundo bloco. Já entendi o primeiro. Aí agora eu vou para o segundo bloco, que vai também da letra maiúscula até o ponto. Isso acontece porque, como já estudado pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos, há no Brasil uma espécie de colonialismo insidioso. Isto é, a manutenção de estruturas coloniais perversas de dominação que se disfarçam em meio a avanços sociais, mas mantém a camada mais vulnerável da sociedade explorada e negligenciada. Ei! Ó que diferença do primeiro bloco que nós lemos para esse de agora. No primeiro bloco, qual é a interpretação que a gente pode fazer? Que a culpa é de política, que não assegura o respeito da cultura aos povos tradicionais. Esse é o primeiro bloco. Já nesse segundo bloco, ela está preocupada em dar a opinião de um sociólogo. Então, primeiro ela culpa o político e ela diz que isso acontece. Aí agora, no segundo bloco, o que é que a gente pode interpretar? A gente só pode interpretar o conceito que foi dado não da autora, mas de um sociólogo que ela trouxe, que se chama Boaventura de Souza Santos, que criou um conceito chamado de colonialismo insidioso, ou seja, a gente tende a perpetuar, mesmo a gente não sendo mais colônia, sendo um país, a gente tende a perpetuar tudo aquilo que era de ruim do tempo que a gente era uma colônia. Então, se o concurso for me cobrar trazer esse texto dessa aluna, eu já tenho os dois blocos de interpretação. Primeiro, culpa do governo, das políticas. Segundo, culpa da nossa cultura de colonização que a gente continua perpetuando até hoje. E vai fazendo certinha na prova do concurso. Bloco 1, período 1, foco político. O problema é político. Bloco 2, período 2, foco, estrutura colonial. Segundo o sociólogo, não é a Karina que está me dizendo. Aí eu já vou abandonar agora na interpretação o segundo bloco e vou para o terceiro bloco, o terceiro período, da letra maiúscula até o ponto. Nessa perspectiva, percebe-se o quanto a invisibilização dos povos tradicionais é proposital e configura-se como uma estratégia política para permanecer no poder e fortalecer situação de desigualdade e injustiça social. Ei! Aí, na hora do concurso, já tem o terceiro bloco. O primeiro, culpa da política, interesse político. Segundo, colonialismo insidioso. O que era na colonização continua acontecendo. Nesse texto dissertativo, o terceiro bloco está caminhando para dizer que essas pessoas são invisíveis por falta de estratégia política. Olha que ela está voltando para a política. Porque quanto mais desigualdade a gente tem na política, mais o político gosta. Porque as pessoas vão depender mais. É isso que a Karina está dizendo. Aí eu vou agora para o quarto bloco, quarto período. Dessa forma, tem-se um país que, além de naturalizar as mais diversas invasões possessórias dos territórios dos povos tradicionais, não respeita a forma de viver e produzir dessas populações, o que comprova uma realidade distoante das produções literárias do romantismo. Eu tenho aí o quarto bloco de interpretação. O que é que ela está dizendo? Ela chegou a uma conclusão. Olha para mim, concentra. Ela chegou a uma conclusão. Se existe uma falta de interesse político que quer manter a desigualdade, que não pensa nos grupos, que torna eles invisíveis, ela terminou dizendo que isso gera uma consequência. Dessa forma, eu tenho um país que faz isso.
Então, o último parágrafo aí é uma consequência. Meu amorzinho, o coração de Jesus que está nessa aula de hoje. Clédija, Dani, Gilvânia, Flávia, Gilmara, Jéssica, Marcelo, Luciene, Margarete, Marilene, Natália, Quitéria, Riquele, Valmirene e Wagner. Quem está assistindo a aula gravada depois, foca em mim. O lance de interpretar textos bem está em você conseguir entender as partes dele. E você que tem dificuldade de interpretar texto, só vai conseguir iniciar esse desenvolvimento de interpretação e compreensão dividindo as informações por período. Nem que na hora você risque o período, puxe uma setinha apontando o que é que teve de importante, de mais importante nesse período. O foco desse período era fazer isso. E aí você, antes de começar a ler o texto, já lê o enunciado, porque você lendo o enunciado, você já vai saber o que é que aquela questão quer que você faça. O que é que você tem que ir em busca, de que informação. Pegou o lance, minha gente? Dividir período. Como é que eu divido o período, professor? Da letra maiúscula até o ponto, ou continuativo ou final. Isso é muito importante para o processo de interpretação de texto dissertativo, porque aí você não se perde. Você consegue chegar no final do texto e entender sobre o que aquele texto trata. Porque tem gente que lê texto e quando chega no final não sabe sobre o que leu. Tem gente que lê o texto, lê todinho, consegue decodificar as palavras, mas quando chega no final não consegue nem resumir aquilo que leu. Minha gente, isso é um problemíssimo. Problemão, assim, das pessoas lerem e não conseguirem dizer sobre o que elas leram. E aí ela não vai conseguir responder a questão, tá bom? Vou parar aqui de novo a apresentação da redação da nossa amiguinha, que está nos ajudando hoje, e vou voltar para a apostila, tá bom? Estou terminando já, não cansa. Falta só alguns minutinhos para a gente finalizar a aula de hoje e você não cansa, tá bom? Depois nós chegamos no que a gente chama de conclusão. Depois do texto ter um bom desenvolvimento, apresentar todas as ideias, ele chega no que a gente chama de conclusão. O que é que a gente chama de conclusão? A conclusão é o fechamento da informação. Seja ela crítica ou não, é um resumo que você vai fazer de tudo aquilo que você escreveu. Qual é a chave da conclusão? Tem sempre uma coisa que ele chama de operador argumentativo, tem sempre o conectivo. Vai aparecer sempre um portanto, vai aparecer sempre um em suma, vai aparecer sempre um enfim. E você não vai explicar mais nada. Você vai agora só confirmar e resumir as várias ideias que apareceram no texto. Tudo aquilo que você discutiu no texto será agora resumido em uma ideia só que você quer que fique na cabeça da pessoa que leu. Sendo assim, o texto dissertativo pode se manifestar por meio de vários gêneros que podem e vão cair no concurso, eu tenho certeza. Um editorial pode aparecer no concurso, um artigo de opinião, olha, tá assim de concurso, principalmente do Instituto Bahia, que coloca artigo de opinião. Carta ao leitor, carta de leitor. Discurso político, defesas, acusações, resenhas, relatórios, textos publicitários, eles estão carregados de dissertação, tá bom? Nós vamos fazer agora, nesses minutinhos que nos restam, a leitura de um texto, não tem para onde correr. Ah, professor, texto é tão ruim a aula que lê texto. Minha gente, interpretação só se faz lendo. Por mais que a gente não goste, interpretação só se faz lendo. Não existe mágica. É ler o texto uma vez, ler duas vezes, quantas vezes for necessária para você entender aquilo que a prova está cobrando, tá bom? Eu já coloquei aqui uma questãozinha para vocês. O texto é pequenininho, tá? Vou ler rapidinho, vocês vão acompanhando aí pela tela para ver se vocês já conseguiram entender a lógica. Vamos lá?
Um dos principais desafios para o Brasil é conhecer a Amazônia. Sua vocação, eminentemente hídrica, de água, impõe ao longo dos séculos a necessidade de deslocamento dos seus habitantes através dos rios. Muito antes da chegada dos colonizadores na Amazônia, os nativos já usavam canoas. Ainda hoje, grande parte da população amazônica vive de pesca. Além disso, o deslocamento do ribeirinho se faz através da infinidade de rios que retalham a grandeza territorial. Mas, para conhecer a Amazônia de verdade, é preciso entender sua posição estratégica para o país. Os rios são a chave para esse conhecimento. Os rios são as estradas que a natureza constrói e em cujas margens se desenvolvem inúmeras povoações. Portanto, é impossível pensar em Amazônia sem associar a importância que os rios têm para o desenvolvimento econômico e social. Eles devem ser vistos, eles quem? Os rios devem ser vistos como grandes propulsores do desenvolvimento sustentável da região. Aí o que é que o concurso pode me cobrar na hora? Predomina, ou seja, a maioria do texto é sobre narração, já que nele se identifica um cenário e uma ação. A minha pergunta é, no chat, vocês vão me responder se nesse texto tem mais explicação de informações, tem mais dissertação ou tem mais narração. O que é que vocês acham? Eu contei uma historinha, ou eu contei fatos e dados, ou eu defendi um ponto de vista. Esse texto tem muito mais dissertação. Professor, mas tem um cenário amazônico, tem, mas não é um espaço onde acontece uma historinha, onde o personagem vive um enredo, onde tem uma lição de moral, onde você não tem nada disso. Esse texto tem uma estrutura informacional. Esse texto tem dados e exposições e argumentação sobre a Amazônia. Então, essa questão eu marcaria, tenho que marcar no concurso como falso. Aí eu coloco falso, vou até colocar aqui o comentário. Falso, porque o texto é predominantemente dissertativo. Chega, meu Deus. Dissertativo. Por isso que esse texto não pode ser considerado um texto narrativo, tá bom? Chegamos, então, à questão de... Mentira, que acaba nessa, minha gente. Eu só coloquei essa questão mesmo, foi mentira. Acho que foi. Só coloquei essa, né? Finalizamos, então, a apostila de número 18. Aí, o que é que a gente vai fazer, minha gente? Eu não sei se o Edinaldo já comentou com vocês antes de eu chegar, que agora, nessa etapa final, para que a gente possa alcançar um número muito maior de pessoas, as nossas aulas voltarão a ser à noite. Eu não sei se o Edinaldo já comentou com vocês em grupo aqui antes de eu entrar. Aí, a partir de agora, para que a gente consiga alcançar um número maior de público nessa reta final, nossas aulas voltarão a ser à noite, tá bom? Aí muita gente trabalha durante o dia, nesse horário não pode assistir aula, quem assiste É aula melhor gravada mesmo. não pode tirar dúvidas. Então, nós vamos nessa reta final. Já estou terminando, na verdade, o módulo de interpretação de texto, e aí o que é que acontece? Nessa reta final, a gente vai responder só questões, e questões especificamente da banca que vai realizar a prova. Então, eu vou... Ô, professor, e quando é que serão as aulas presenciais? Então, tinham programado alguns aulões.
O Edinaldo ficou de me passar a agenda, eu ainda não sei, mas nós vamos ter alguns aulões presenciais. Eu não sei se durante a semana ou se durante o sábado. O Edinaldo disse que estava finalizando essa escala para a gente fazer um aulão bem gostoso de responder só questão da banca e de maneira presencial fica muito melhor também, tá? Então o Edinaldo vai passar esse cronograma, como é que vão ser as aulas à noite, e vai passar se vai ter condições de a gente ter essa aula presencial, que eu espero que a gente tenha, porque é muito melhor para a gente tirar dúvida presencialmente, tá bom? Então, Edinaldo vai conversando com vocês, a gente vai parar por aqui hoje, que a gente finalizou a apostila número 18, e até hoje à noite, no máximo, ou amanhã, eu envio a apostila número 19, que eu acredito que seja a última teórica, e depois a gente vai responder só questões da banca do Instituto Bahia, tá bom? Eu vou pedir para todos vocês colocarem o nome presente aí no chat para que eles possam registrar a participação. Tenham todos um bom fim de tarde e a gente continua, não sei se amanhã, se já vai começar a noite amanhã, se na semana que vem, mas o Edinaldo vai informar tudo a vocês direitinho no grupo, tá bom? A gente continua em breve. Tchau, tchau. Estamos na luta aqui, ótima tarde. Valeu. Ô, professor, boa Oi, tarde. Vai Neide. ser na próxima semana, à noite. A noite já Semana- começa na próxima semana, né, Isso, Neide? semana é à tarde e na próxima é à noite. E aí, sobre as aulas presenciais que a Valmirene perguntou, vocês vêm com eles depois do grupo, não é isso, Neide? Janeiro, a previsão é em janeiro a gente começar. Beleza, Semana de tudo janeiro. certo então. Então, nós finalizamos por aqui hoje e continuamos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tão fofo, um menino, um borbolô tão fofo.